Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Ao chegar à casa de Jéssica, o sol do meio-dia iluminava intensamente a clareira, onde a residência se encontrava. O calor fazia o ar vibrar levemente sobre a vegetação rasteira, e os galhos altos das árvores projetavam sombras dançantes sobre as paredes de madeira. O canto dos pássaros cessou por um breve instante, como se a mata também percebesse que algo estava prestes a acontecer. Wesley e Paulo pararam diante da porta entreaberta e se entreolharam com surpresa. Jéssica os aguardava na soleira com um leve sorriso no rosto. Mas o que realmente os desconcertou foi sua aparência. Seus cabelos, antes negros como a noite sem lua, agora estavam completamente brancos, reluzindo sob a luz solar como se refletissem a própria essência da lua cheia. Havia uma aura suave ao redor dela, sutil, porém perceptível aos sentidos aguçados dos lupinos. Sentiram como se a própria deusa tivesse tocado Jéssica com um dom ancestral. "Entrem", disse ela, a voz doce e acolhedora, mas carregada de uma nova força serena. Wesley e Paulo cruzaram a porta de madeira e, ao entrarem, encontraram João sentado ao lado de Ana na sala de estar. A simplicidade do ambiente contrastava com a tensão presente. Móveis rústicos, cheiro de madeira antiga e ervas queimando em algum canto formavam um cenário aconchegante, mas carregado de expectativa. Os olhos de João, antes cheios de inquietação, agora brilhavam com uma determinação silenciosa. Wesley se aproximou e falou com um tom direto, mas amigável. "Como se sente, caçador?" João se levantou com um leve movimento, o corpo ainda marcado pelo esforço recente, mas firme. Estendeu a mão com força e apertou a de Wesley com gratidão. "Estou bem", disse ele, a voz firme e o olhar sincero. "E agradeço por tudo que você e os outros fizeram por mim. Tenho uma dívida com vocês." Paulo arqueou uma sobrancelha com aquele jeito provocativo, de quem não perde a chance de um comentário afiado. "Que bom que está grato e ansioso para pagar essa dívida, porque daqui a algumas horas, ou talvez minutos, vai ter essa chance." João franziu a testa e o encarou com desconfiança. "Do que você está falando?" Wesley suspirou, cruzando os braços com seriedade. Seus olhos azuis estavam pesados de preocupação. "Viemos até aqui porque eu vi algo que não podia ignorar. A delegacia está em plena mobilização. O delegado Azevedo não quer ficar de mãos vazias. Montou uma força-tarefa inteira para caçar você. Tem mateiros, cães farejadores, homens armados até os dentes. Estão subindo a serra atrás de você." João permaneceu em silêncio por um instante. Seu maxilar travou. Os olhos se estreitaram. Um misto de raiva contida e foco se estampou em seu rosto. Paulo continuou com um meio sorriso nos lábios. "Eu disse que você dava conta. Só pedimos uma coisa. Tenta não matar nenhum deles." O silêncio que se seguiu parecia mais pesado que o ar abafado da tarde. Ana baixou o olhar, claramente preocupada. Jéssica observava tudo com seriedade, mas seus dedos se entrelaçavam uns nos outros, denunciando a tensão que ela também sentia. E lá fora, o cheiro da mata já trazia o prenúncio da caçada. Leônidas entrou pela porta entreaberta. O cheiro de madeira e erva misturado ao ar quente, invadindo seus pulmões.
A casa parecia mais silenciosa que o normal. A tensão era palpável, como se a própria atmosfera soubesse o que estava por vir. Ele encontrou João de pé, visivelmente curado e mais forte do que antes. A transformação era evidente, não apenas no físico, mas também na presença. A aura de um lupino em sua plenitude estava ali, mais intensa e mais selvagem, apesar de ele ser só um humano. Está na hora de pôr em prática tudo que Marcos te ensinou e proteger a serra, disse Leônidas, sua voz grave e firme, mas cheia de uma energia protetora. Ele olhou para o horizonte através da janela. Vários carros de polícia subiram a estrada da serra e pararam próximo à mata. Imagino que seja por sua causa. Marcos não te ensinou a ser um lupino à toa. Se precisar de ajuda, estaremos aqui. Afinal, você agora é um de nós. Nosso sangue corre em suas veias. E como Paulo disse, tenta não matar ninguém. João assentiu, o olhar calmo, mas focado. Ele sentia a pressão, mas algo em seu interior queimava com a vontade de enfrentar o que estava por vir. A responsabilidade, ao mesmo tempo que o sobrecarregava, também o impulsionava a seguir em frente. Ana se aproximou dele com passos suaves e segurou sua mão com firmeza. O toque dela trouxe um conforto inesperado, uma sensação de conexão. Ela olhou para ele com uma suavidade em seus olhos que contrastava com a intensidade da situação, mas havia uma força inabalável por trás do seu gesto. Você faz parte da família, e a família não abandona os seus, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma sinceridade que tocou João profundamente. Se precisar de ajuda, me chame em seus pensamentos. João sorriu com o coração pulsando mais forte. Ele estava pronto, mas antes de sair parou. Algo dentro dele o fez se virar novamente para Ana. Ele caminhou até ela, seus olhos se fixando nos dela, e com um gesto suave segurou seu rosto. Quando seus lábios se encontraram, o mundo ao redor parecia desaparecer. O beijo foi intenso, carregado de sentimentos que João não sabia como expressar em palavras, mas que estavam ali, profundos e claros. Era um beijo de cumplicidade e de promessa. O primeiro beijo como companheiros, como parte de uma história. Quando se separaram, os olhos de ambos estavam marejados com a força daquilo tudo, uma mistura de amor, desejo e a responsabilidade do que ainda estava por vir. Não vou te decepcionar, disse João, a voz firme, mas com uma fragilidade que não podia esconder. Ele se virou para os outros, seu semblante sério como de um líder renascente. A nenhum de vocês. Quando João saiu, Leônidas observou a cena com um sorriso discreto, mas sincero. Ele estava mais feliz do que os outros pela escolha de Ana. A tristeza dela sempre o preocupou. E agora, de alguma forma que ele não sabia explicar, ele sentia que João e ela se completavam perfeitamente. Havia algo mágico na conexão deles, algo que a deusa tinha escolhido sabiamente. E apesar da batalha iminente, uma parte dele sabia que, de algum jeito, essa era a aliança certa. Do lado de fora, João respirou fundo, sentindo o ar puro e úmido da serra invadir seus pulmões, como se a própria mata o acolhesse. O vento soprava entre as copas das árvores, espalhando o cheiro de terra molhada, folhas secas e resina, um aroma que lhe era tão familiar quanto o próprio sangue que corria em suas veias. A luz do início da tarde filtrava-se pelas frestas da vegetação, desenhando sombras longas e dançantes no chão irregular da trilha. Ele fechou os olhos por um instante, permitindo que os ensinamentos de Marcos ecoassem em sua mente como sussurros da floresta. Lembrou-se de cada lição, de cada momento em que aprendera a se mover como a brisa, a desaparecer entre os galhos, a transformar a mata em sua aliada e os invasores em presas desorientadas. Marcos o havia moldado para aquilo, não apenas para sobreviver,
mas para proteger. João era agora mais que um homem, era parte da serra, uma extensão viva de sua alma ancestral. Ele abriu os olhos devagar e um sorriso se formou em seus lábios. Estava em seu habitat, aquelas trilhas, aquelas árvores, os sons distantes de aves e insetos. Tudo aquilo era seu território, sua casa. E ali entre raízes, pedras, arbustos traiçoeiros, ele não era caçado, era o caçador invisível, o espírito oculto que guiava e julgava. Enquanto isso, na estrada serpenteante que levava até o sopé da montanha, o delegado Azevedo finalizava a divisão dos grupos. Homens armados, cães farejadores e mateiros experientes se espalhavam a informação. Todos acreditavam estar atrás de um fugitivo perigoso, o responsável pela morte brutal de Valdir e dos jagunços da Olho d'Água, e do desaparecimento da própria Olga Ferraz. O homem que estamos caçando, senhores, é um mateiro experiente e um matador. Não subestime esse infrator e tenham cautela ao abordá-lo. Caso o encontrem, primeiro avisem pelo rádio, dando sua localização, e o mantenha sempre sob a mira da arma. Tentem não matá-lo. Ele ainda pode estar com a Olga sob seu poder. Agora vão, e que Deus nos ajude. Nenhum deles fazia ideia do que realmente enfrentavam. Não buscavam apenas um homem, um mateiro experiente ou um matador, mas uma fera silenciosa, astuta, moldada pela própria mata. Uma criatura que conhecia cada raiz exposta, cada trilha esquecida, cada armadilha natural como se fosse a extensão de seus próprios membros. João avançou com passos leves e precisos, desaparecendo entre os véus da floresta como uma sombra viva. O jogo havia começado, e ele era o predador silencioso, e não a caça. O primeiro grupo avançou pela trilha norte. Os cães latiam inquietos, sentindo algo estranho no ar. Logo sons de galhos quebrando e gritos irromperam. Um dos mateiros caiu em uma armadilha de gravetos cuidadosamente escondida e escorregadios e se chocou contra uma árvore. O choque desacordou o homem. Outro teve o rifle laçado e arrancado por um cipó. Em segundos, uma sombra passou por eles, os desarmando e atordoando-os com movimentos rápidos e precisos. Antes que pudessem reagir, estavam todos amarrados a uma árvore, firmemente presos com cipós grossos, incapazes de se mover, alguns acordados e outros não. Os que viram João não conseguiam entender como ele fez aquilo. Eles eram homens treinados e foram subjugados sem dificuldade. O segundo grupo foi guiado por uma falsa trilha deixada por João. Rastros bem elaborados os conduziam até um trecho da vegetação densa. O silêncio daquela parte da mata fez o mateiro que os guiava ficar inquieto e apreensivo. Mesmo assim prosseguiu. Quando tentaram atravessar a vegetação densa, galhos com peso natural caíram do alto das árvores, criando pânico. Tiros foram disparados ao vento, enquanto o grupo se desorganizava. Vozes gritavam ordens desorientadas, até que um a um foram arrastados para a vegetação densa e dominados. Em seguida foram desarmados e amarrados, seus rádios jogados longe. E como o primeiro grupo, estavam abismados com a habilidade de João e a forma como ele desaparecia na mata. O terceiro grupo se aventurou por um riacho, seguindo pegadas falsas deixadas por João. Um dos homens escorregou e caiu, alertando-os demais para uma emboscada. Quando olharam ao redor, já era tarde. João surgira como um vulto entre as pedras. Sua camuflagem era tão perfeita que teriam passado por ele sem terem notado sua presença. João os derrubou sobre as pedras lisas e, no processo, as armas caíram no rio, deixando todos vulneráveis. Em alguns minutos, todos estavam desacordados ou rendidos, presos a um tronco com cipós fortes. Ao longe, os tiros ecoavam pela serra como trovões. Os gritos assustados cortavam o silêncio ancestral da floresta.
fazendo as aves alçarem voo e macacos gritarem no alto das árvores. A serra parecia reagir, viva, como se expulsasse os invasores com fúria silenciosa. Na casa de Jéssica, Lúcia os levou todos ao espelho d'água e com magia refletiu a floresta onde puderam ver o caçador em ação. Precisavam ter certeza que ele iria se controlar e não matar ninguém. E quando chegou a hora, eles foram ao encontro dele. Na mata, o delegado Azevedo, experiente e cauteloso, avançava sozinho por um caminho que conhecia desde os tempos de infância. Crescera em uma fazenda próxima, e a mata fora seu campo de aventuras. Sentia cada vibração do solo, cada mudança no som das aves, cada sopro do vento. Não era tolo como os outros, e pelo silêncio já sabia que estava sozinho. Subitamente parou. Algo estava diferente. Então diante dele surgiu João. Sozinho, desarmado, o olhar firme e camuflado com pinturas usadas no exército para se camuflar. Ele parecia parte da mata, e o delegado entendeu por que seus homens não tiveram chance. Pare, delegado. Se chegar mais perto, vai se arrepender. Vai acabar como seus homens, disse João com a voz serena, mas carregada de autoridade. Azevedo, com a arma em punho, respondeu: Você está cercado, João. É melhor se entregar. Cometeu crimes e precisa responder por isso. João suspirou e apertou as mãos em punhos, controlando a fúria que já crescia dentro dele. Não cometi crime algum, delegado. Apenas fiz justiça pelo que fizeram com minha família. Além do mais, não eram pessoas, eram animais, cães do inferno. Se entregue, João. Sabe que o que fez é contra a lei. Se entregue, será melhor para você. Está cercado. Azevedo blefou, torcendo para que ele tomasse a decisão mais sensata. Não estou cercado, delegado. Você que está. João respondeu com um riso enigmático no rosto. Nesse instante, o som grave de rosnados ecoou ao redor. Das sombras da mata surgiram os lobos. Primeiro Ana, em sua forma de loba branca como a luz da lua, os olhos intensos fixos no delegado. Ao seu lado, Leônidas, Paulo, Wesley e Lúcius, todos em formas de lobo, imensos, variando entre o tamanho de um novilho e de um cavalo. Azevedo congelou. Por um momento, seu instinto policial lutou contra o medo ancestral que lhe subia pela espinha. O quê? O que diabos é isso? João deu um passo à frente, ficando ao lado de Ana. Isso é o que você nunca vai entender, delegado. Como também não vai entender o que Olga era. A serra tem seus protetores. Eu sou apenas um deles. Os lobos avançaram, apenas rodeando o delegado como sentinelas silenciosas, impondo sua presença ancestral. Onde está Olga, João? O que fez com ela? O delegado perguntou com a voz desesperada. João franziu o seio e perguntou visivelmente surpreso. Ele se lembrava que havia deixado Olga praticamente morta. Aquela pergunta não fazia sentido para ele. Do que está falando, delegado? Até onde sei, ela está morta. Foi queimada com a casa. Azevedo balançou a cabeça enquanto se virava para todos os lados, tentando manter os lobos na mira de sua arma. O corpo dela não estava entre os mortos. Imagino que saiba onde ela está. João se aproximou e disse seriamente: Como vê, não está aqui. Agora vá embora, delegado. Não é bem-vindo aqui, nem o senhor, nem seus homens. Os lobos se aproximaram ainda mais e ali, Azevedo compreendeu que havia cruzado um limite invisível, adentrando um domínio que não pertencia mais ao homem, mas a algo mais antigo, mais forte e infinitamente mais protetor. O caçador não estava sozinho. Ana estava feliz. Seu coração pulsava com um misto de alívio e orgulho ao ver que João,
Mesmo diante do perigo, havia conseguido conter o instinto feroz de matar. Ele escolheu proteger, não ferir. Aquilo dizia muito sobre o homem que ele havia se tornado. Ao seu lado, os lobos mantinham-se alertas, mas serenos, como se também reconhecessem a vitória silenciosa daquele gesto. A lua cheia pairava alta no céu, lançando sua luz prateada sobre a mata quieta, iluminando os olhos atentos dos alfas que guardavam o coração da serra. Naquela mesma noite, em um canto distante da floresta, o clã das sombras celebravam a união há muito aguardada. Wallace e Dark, líderes natos, selaram um pacto de união de clãs através de Lisbeth, a jovem sobrevivente da família Rodrigues. Era a primeira vez dela, e mesmo com o nervosismo queimando sob sua pele, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. O primeiro encontro noturno entre os três foi carregado de energia, emoções cruas e uma conexão que transbordava o entendimento comum. A lua cheia, com sua luz etérea, banhava a clareira onde uma tenda de peles havia sido erguida para esse momento, quase sagrado e abençoado pela deusa da lua. O ar estava denso, eletrizado como se a própria natureza reverenciasse o momento. A brisa trazia o cheiro da floresta úmida, entrelaçado com o aroma dos alfas. Notas de madeira envelhecida, musgo e uma presença selvagem que despertava os sentidos mais primitivos de Lisbeth. Wallace foi o primeiro a se aproximar, com a calma e a autoridade de quem conhece profundamente seus próprios sentimentos. Seus olhos azuis profundos sondaram Lisbeth com uma intensidade que não exigia palavras. Seu toque foi cuidadoso, quase reverente, como se estivesse tocando algo raro e sagrado. Dark, ao contrário, era fogo e tempestade. Aproximou-se com um ímpeto contido, deixando que a tensão entre eles falasse por si. Seus movimentos eram seguros, firmes, dominados por uma necessidade quase instintiva de selar o elo que há tanto tempo esperava. Sua presença era uma força que arrebatava, e Lisbeth sentia-se igualmente atraída e segura sob seu olhar. Não havia disputa entre os dois, não havia ciúmes nem competição. Apenas um entendimento silencioso de que estavam ligados por algo maior que regras ou tradições, mas um instinto invisível que os guiava. Lisbeth era o elo, o ponto de equilíbrio entre os dois clãs, forças opostas e ao mesmo tempo complementares. Ela fechou os olhos por um instante e deixou-se guiar pelas sensações. O toque de Wallace era um sussurro quente, um convite a se entregar. Dark era a certeza inabalável de que ela nunca estaria sozinha. A respiração dos três se fundia no mesmo compasso. Os corpos, em silêncio, conversavam numa linguagem antiga, gravada no sangue das almas destinadas. Naquele instante de pura conexão, não existia mundo ao redor. Não havia certo ou errado. Havia apenas eles. A noite avançava e cada gesto, cada olhar, reforçava o elo inquebrável que os unia. Lisbeth compreendeu que não precisava escolher entre um ou outro. O destino havia traçado seu caminho, e nele havia espaço para os dois. Wallace e Dark aceitaram aquela verdade com uma sabedoria antiga que regia os lupinos. Naquela noite, eles não apenas se encontraram, eles se reconheceram. E sob o manto silencioso da mata, entre sombras e luar, 3 corações passaram a bater como um só. O delegado foi escoltado de volta em silêncio até a saída da mata. A escuridão da noite envolvia a serra com um manto denso e abafado. O ar era pesado, carregado do cheiro de terra revolvida, cipós cortados e medo. Quando os primeiros fachos de luz dos faróis encontraram a escuridão, Azevedo encontrou seus homens e os mateiros amarrados, recostados nos carros. As cordas improvisadas com cipós estavam firmes, mas não causavam ferimentos. Eram prisões feitas para quem queria apenas deter,
e não machucar. Os rostos dos homens estavam pálidos, suados, e os olhos fixos na escuridão da mata, como se esperassem que algo surgisse dela a qualquer instante. Havia um silêncio sufocante entre eles, quebrado apenas pelo som distante de uma coruja e o farfalhar do vento entre as folhas. Azevedo percorreu com o olhar cada um dos rostos aterrorizados. Reconheceu nos olhos arregalados um medo ancestral, quase primitivo. Eles tinham visto, tinham presenciado os lobos. Já era noite cerrada quando os carros começaram a descer a estrada sinuosa de volta à cidade. As luzes vermelhas desapareciam lentamente entre a vegetação densa. O delegado permaneceu calado durante o percurso, seus pensamentos em redemoinho silencioso. Estava frustrado, sim, mas também atônito. Uma coisa ele teve que admitir consigo mesmo: pegar aquele homem seria praticamente impossível. Horas depois, sentado à sua mesa na delegacia, Azevedo girava lentamente em sua cadeira, o olhar perdido nas sombras que dançavam nas paredes. A luz do abajur projetava um brilho amarelado e trêmulo sobre os papéis desorganizados. Seus pensamentos martelavam imagens da floresta, da matilha imensa, dos olhos brilhantes entre os arbustos, do lobo branco que caminhava ao lado de João. Não percebeu quando Rodolfo se aproximou. O velho policial arrastou uma cadeira e se sentou sem pedir licença, colocando uma pequena caixa com donuts e 2 cafés expressos sobre a mesa. O cheiro doce do chocolate misturado ao amargo do café recém-passado trouxe um sopro de realidade àquele momento carregado. "Vamos, delegado", disse Rodolfo com um meio sorriso. "Desmancha essa cara. Eu bem que te avisei para deixar o rapaz em paz. Ele e aqueles lobos se combinam, são farinha do mesmo saco, porém são justos." Azevedo pegou um dos copos, ainda quente, e encarou o colega com os olhos semicerrados, mas sem hostilidade. Sabia deles? Desde quando? Rodolfo deu um suspiro lento, como quem revivia lembranças antigas. "Desde sempre, delegado. Cresci ouvindo as lendas, mas depois eu os vi com meus próprios olhos em uma noite em que fui pescar no rio. Um deles me salvou de uma fera. Não era como eles. Era algo muito pior. Uma coisa que vivia do outro lado do rio, onde a mata é mais fechada. O João estava lá. Era mais jovem, selvagem já naquela época, mas com um senso de proteção. Ele que me ajudou a sair da mata. Sabe, delegado, tem segredos naquela serra que as pessoas não estão preparadas para saber, e talvez nem devam saber. Aquilo ali não é só floresta. É um lar antigo e sagrado, e protegido por criaturas que a gente só entende quando sente o olhar delas na alma. Azevedo permaneceu calado com o copo nas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de responder. Apenas olhou para a mata lá fora, visível pela janela da delegacia, como uma parede escura e viva. E no fundo, soube que Rodolfo estava certo. A serra aguardava mais do que ele jamais poderia imaginar. E João talvez não fosse o inimigo.